Um idoso de 71 anos morreu ao passar mal no quarto de um motel em Viana. Testemunhas contaram que o idoso teria ingerido comprimidos de estimulante sexual e misturado com bebida alcoólica. O casal chegou ao motel, que fica às margens da BR-101 Sul, em Viana, por volta das 5h15 de sábado, em que a mulher pede ajuda. A moça me ligou na recepção pedindo para me chamar um SAMU. No quarto, quando chegou lá, ele já estava caído no chão e eu acionei o SAMU. Dentro do quarto, o idoso, segundo a funcionária, recebia o socorro da equipe do motel e também da companheira que estava com ele. Aí o SAMU pediu para vir até ele, fazer as massagens lá, dar os primeiros socorros, mas chegamos lá, tentamos de tudo. E aí, quando o SAMU chegou, infelizmente, já não conseguiu mais nada. De acordo com uma testemunha que ajudou a prestar socorro para a vítima, o homem de mais de 70 anos teria tomado 5 comprimidos de um estimulante sexual e misturado a ele bebida. Começou a passar mal 50 minutos depois que já tinha entrado no motel. Tanto a equipe como também a mulher que estava com ele tentaram reanimá-lo antes que o SAMU chegasse até aqui. Mas quando os socorristas chegaram ao quarto, não puderam fazer mais nada, porque o homem já estava morto. A médica do SAMU aduziu e aí ele teria infartado. Quantos ele teria tomado? Se eu não tiver enganado, uma volta de uns 5 a 4 aluzinhos. De acordo com funcionários, o idoso era viúvo e costumava frequentar o motel. O idoso foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde foram feitos exames para conferir com o médico cardiologista e vai falar aí dos riscos, da superdosagem, das consequências de quem toma esse medicamento que pode levar à morte, né, Vanessa? Boa tarde para você. Pois é, Jorge, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Vamos tirar. Já vou começar perguntando para o senhor essa questão da superdosagem, né? No caso do idoso, 71 anos, ele teria tomado 5 comprimidos de um estimulante sexual. Isso já caracteriza uma superdosagem ou era uma dosagem permitida? Pode ter ocasião? Do comprimido que ele tomou. Existe de 10, de 20, de 25, geralmente para estimulante sexual de 25 miligramas mesmo. E aí a dose máxima a gente recomenda 100 miligramas, só que depende dos pacientes, às vezes tem alguma doença renal, porque isso acarreta na concentração do sangue, então a gente tem que avaliar. Se for, de fato, 5 comprimidos de 25 miligramas, aí a máxima que é 100 miligramas. Dosagem, doutor, pode de fato levar à morte? Assim, o medicamento em si, ou doença do coração. Na verdade, é um medicamento até seguro. A gente usa para tratar algumas patologias, além da disfunção sexual, a gente usa para tratar também a hipertensão arterial pulmonar. É um medicamento que tem segurança. O que complica, neste caso, duas possíveis órgãos sexual e a questão também, esse senhor, muitas vezes, ele não ter tido avaliação médica adequada. Lembrar que a atividade, o ato sexual, é tido como uma atividade física. Aí ele tem 2 riscos, de estar sendo automedicado e tem um medicamento ainda que não sabe se ele tem capacidade de fazer antes de uma avaliação médica. Doutor, uma outra dúvida que muita gente tem, Pessoas que têm problemas cardiovasculares, problema do coração, pode tomar o estimulante sexual? Quando, geralmente, o estimulante é prescrito por urologista, e o urologista tem até, muitas vezes, solicita a avaliação do cardiologista. Na maioria das vezes, pode, O que a gente orienta, como cardiologista, a gente orienta não fazer uso junto com, por exemplo, medicamentos vasodilatadores como nitratos, Sustrate, que faz vasodilatação, que pode fazer uma vasodilatação e levar a uma hipotensão importante. Não sei se nem esse é o caso desse senhor. E uma outra questão também, a gente faz avaliação, pelo menos principalmente dependendo da idade, uma avaliação física, que seja um teste de esteira, dependendo, para simular o que ele poderia ter de consumo de oxigênio, por exemplo, durante o ato sexual. Doutor, a gente sabe, a gente tem relatos até de pessoas mais jovens, muito mais jovens, fazendo uso de estimulantes sexuais, sem um problema de saúde prévio. Essas pessoas devem fazer ou podem fazer o uso? Geralmente não tem nem indicação de estar fazendo uso, Então, assim, existem sim indicações, paciente jovem às vezes não tem disfunção sexual. Pode ter sim. Então, o ideal, procurar o médico para avaliar realmente se o tratamento é aquele. E geralmente, jovem é mais fácil de não ter doença coronariana, doença do coração, propriamente dita. Mas, de qualquer maneira, se for submeter a um tratamento de estimulante sexual, fazer uma avaliação cardiológica é importante sim.
Doutor, no caso do idoso em si, né, a pessoa acima de 60 anos que quer fazer o uso do estimulante sexual, o que a pessoa deve fazer, como fazer esse uso de uma forma segura? Ideal, para ver se não tem outras causas, primeiro, procurar o urologista para afastar outras causas de disfunção sexual e se realmente o medicamento é indicado, primeira coisa. Geralmente, se ele tiver paciente que já tem diabetes, é obeso, sedentário, fazer uma avaliação, né, uma avaliação clínica com cardiologista, para ele poder estar usando, pode sim usar medicamento, mas com maior segurança. Ótimo, então. Doutor Diogo Barreto, esclarecendo várias dúvidas em relação ao uso dos estimulantes sexuais. É aquilo que o doutor falou, né, George? Primeiro que nenhum medicamento deve ser tomado sem prescrição médica. O estimulante sexual é um medicamento, então ele também está incluso nessa questão. E a outra questão é você realmente procurar o seu médico antes de fazer o uso, para fazer o uso com responsabilidade, George. Com certeza, Vanessa. Obrigado aí pelas informações. Obrigado também ao doutor.